Olá, gente, boa noite a todos. Começamos hoje mais uma nossa live, né? Começamos aí no horário programado, né? Quem me conhece sabe que eu sempre me atraso um pouquinho, eu nunca resisto aí bater um papo antes com os nossos convidados, enquanto isso a galera vai entrando, né? Vai se fazendo presente, para a gente começar mais uma série do nosso mês de Setembro Amarelo, né? Então a gente precisa, né, trazer essa temática e como eu prometi na semana passada, da gente, né, trazer hoje uma temática bastante relevante, né, dando continuidade aí com o nosso tema de hoje, conexão corpo e mente, né? A psicologia e o esporte na prevenção ao suicídio. Né? Como o Setembro Amarelo foi, né, considerado um mês para a gente pensar, discutir, né, e trazer esse debate aí, né, da prevenção, nada melhor do que a gente falar sobre o corpo e a mente, como até nós, estavam ouvindo a gente na semana passada, a doutora Érica falou da questão do esporte, da importância da atividade física, né, para a gente estar justamente, né, sendo uma forma de combater aí, né, e eu vou trazer os especialistas, eu não sou, né, não é minha praia, mas eu sempre falo para vocês, boa noite, Maria Fidelis, Luana, Maria do Carmo, a galera já tá entrando, né, eu sempre trago aqui para a gente, toda segunda-feira, convidados especiais, e eu tenho aprendido muito, não só eu, como os nossos ouvintes, né, e hoje nós temos como convidados, né, Flávio, ele é psicólogo, formação em psicologia do esporte, né, um grande querido que eu tive o prazer de conhecer no IPPS, e Márcia Salvaterra, que é profissional de educação física, né, especialista em estratégia de saúde da família, e atua na atenção primária de saúde. Então, eu vou chamá-los aqui em tela, né? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Flávio, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, assim como a Márcia. Eu só tenho a agradecer, né? Eu sempre digo para os nossos ouvintes, para os nossos queridos amigos, alunos, companheiros de luta, que eu estou tirando as segundas-feiras, né, para aprender cada vez mais. Então, a gente tem aí, ao longo de alguns meses, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal aqui, na nossa página no Face, né, e eu tenho conhecido cada semana pessoas novas, tem me proporcionado essa... E Flávio, que eu já conheço, né, tive o prazer, né, de conhecer o Flávio, e Márcia conhecendo agora, então eu fico muito feliz, né, por vocês terem aceitado o nosso convite, do nosso mês especial aí para a gente discutir e pensar essa questão da prevenção do suicídio. E hoje, né, como eu prometi, né, para a gente estar falando justamente como é que a gente trabalha o nosso corpo, a nossa mente, como é que a gente une, né? E eu vou deixar aí a fala para os nossos convidados darem seus boa noites aí e a gente começar a nossa live, né, com bastante troca, interação, como a gente sempre fez. Quem aí já está nos assistindo, podem, né, lançar as perguntas que a gente responde. Então, vamos que vamos. Fique à vontade. Flávia e Márcia, quem quiser começar primeiro, pode ficar à vontade. Por favor, Márcia. Opa, pode iniciar aí. Então, gente, eu, como a Vanessa já falou, né, sou Márcia Salvaterra, sou profissional de educação física, tenho especialidade em saúde da família, e é sempre muito bom, agradeço muito aí o convite, né, o Fábio me convidou aí, conhecendo a Vanessa também agora, e que seja, assim, um papo bem, bem bacana, que seja bom para nós, né, como profissional, também que a gente possa estar levando ajuda, assim, e coisas boas, assim, para vocês que estão aí, ter esse papo aí com a gente. Vai lá, Flavinho. Então, galera, estou aqui meio que nesse estilo aí da educação física, mas eu sou psicólogo, Flávio Soares, também formação em psicologia do esporte e o criador aí do Corrida da Mente, que foi lançado no sábado passado, e estou aí firme nesse projeto aí, que é justamente oferecer a corrida e promover através da corrida a qualidade de vida. Então, por isso que hoje aí estou aí, ó, boné, Corrida da Mente, camisa também no Corrida da Mente, e também especialização em psicopedagogia
e educação especial inclusiva. Estamos juntos, vamos nessa aí. Obrigada, gente. E vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu acho que eu nem lembro se eu falei para vocês, mas o nosso bate-papo, a nossa live agora tem um nome, já tem acho que começamos em julho, Diálogos com a Academia, então é o momento da gente pensar e discutir um pouquinho essa questão, né, do corpo e da mente, como é que a gente, né, pensa aí essa questão, né, qual é a importância, o Flávio, Márcia, né, para a gente. Eu lembro que a doutora falou para a gente, olha, 15 minutinhos diário de uma caminhada, né, já provoca aí, né, toda uma sensação de, né. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, como é que a gente pode, né. O importante, Vanessa, isso daí é muito importante, a gente entender, né. Quero até aqui deixar um grande abraço aí, que aprendi muito na formação de Psicologia do Esporte com o grande mestre Paulo Ribeiro, é uma das maiores referências do Brasil em Psicologia do Esporte, e o Paulo gosta de destacar muito isso, ele fala muito sobre isso, essa conexão corpo e mente, na verdade não existe essa divisão, né? Então, a gente já tem que começar sabendo de que mente e corpo são conectados. Se eu faço atividade, não tem essa questão de só o meu corpo vai receber o benefício, então, automaticamente, meu cérebro está recebendo, já está produzindo ali os neurotransmissores ali, então, toda aquela situação que muitos já ouviram falar, serotonina, dopamina, endorfina, e por aí vai. Então, é importante a gente destacar isso. Essa conexão, ela existe porque é uma só, né? Eles são interligados, eles são ali os dois, não tem aquela separação. Se eu faço uma atividade, automaticamente eu estou recebendo. Então, isso é importante a gente estar destacando aí. E aí você falou que a doutora colocou essa questão, é importante a gente... Claro que os neurônios, eles não podem, uma vez danificado, não tem como a gente produzir novos neurônios, né? Assim como os neurônios da musculatura do coração também não existe essa possibilidade. Mas é importante a gente destacar que eles têm a capacidade de regeneração, ou seja, ter uma nova vida. E isso é bem bacana. E através do exercício físico aí, a gente recebe. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam de diversos benefícios, um deles é esse, a regeneração. Uma vez que eles não morreram, eles têm essa capacidade aí de se regenerar. Tá ok? E aí... Obrigada, Flávio. Márcia, você como educadora física, né? A gente sabe que a gente vive num momento de sedentarismo muito grande, e na questão do home office, por exemplo, e na questão da pandemia, né? A gente na questão do isolamento, né? E a gente trabalhar o corpo, né? E a mente nessa condição, né, pandêmica tem sido um desafio muito grande, né? E aí você como educadora, né? O que a gente pode... Então, gente, esse momento, né, momento aí novo para a gente, né, que a gente está ficando muito dentro de casa, as pessoas trabalhando dentro de casa, e a gente não pode, tipo, ficar parado, né? Aí a gente até fala, ficar em casa, sim, quem tem possibilidade, mas ficar parado, nunca. A gente tem que estar se movimentando, procurando estar fazendo alguma atividade física. Para fazer também, é importante que a gente procure fazer o que a gente gosta, né? Não adianta eu querer fazer musculação se eu gosto de dança, né? Então, a gente tem que procurar estar alinhado ali no que a gente gosta de fazer. Isso aí também vai nos proporcionar também um bem-estar melhor, maior prazer. Como o Flávio disse, né? Quando a gente começa a fazer atividade física, às vezes a gente fica naquele desânimo, né? De não começar, mas quando a gente começa, dá o primeiro passo, aquilo vai ser um hábito, né? Tendo aquela mudança ali de hábito, vão trabalhando substâncias, né, que são os hormônios ali, vão liberando ali o prazer da gente estar fazendo aquilo, e a gente vai pegando prazer fazendo várias vezes, né, na semana. Então, o que eu digo é sempre, não fique parado, né? Estou dentro de casa, mesmo que eu faça um alongamento, estou lá no meu trabalho, em casa, vou levantar um pouquinho, vou dar uma alongada, é super importante, né? De alongamento, muito do alongamento. Posso falar, né, gente? Então, quer dizer, eu gosto muito do alongamento. E quando a gente trabalha o alongamento, é muito importante também
nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão meio ansiosas, que a gente trabalhe também a nossa respiração, né? Quando a gente puxa e solta ali devagar, que a gente sente esse movimento, né? É importante isso. Vou parar e vai me concentrar na minha respiração. Então, você vai, ó, e você vai trabalhando isso, você vai se alongando e respirando, e você vai sentindo melhoras também, vai deixando a ansiedade de lado, vai deixando o sedentarismo de lado, e sedentarismo não é legal, gente, porque o sedentarismo ele leva à obesidade, né? Ele leva à ansiedade, ele traz um monte de malefícios para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física. Então, é um conselho assim que a gente não fique parado mesmo, que a gente procure estar se exercitando, entendeu? De alguma forma. Eu gosto de dar. Então, vou lá, pego um vídeo e eu fico ali olhando aquela pessoa dançando, eu vou dançando também, mesmo que seja do meu jeito, entendeu? Muito bom esse exercício também. E a gente vai falando, né? Bom também a meditação. Vamos lá, gente. Márcia, Vanessa, posso falar? Pode. Esse bate-bola com ela? E aí, Vanessa, é fantástico que ela traz, né, o sedentarismo, e quando a gente olha, a gente vai buscar na antropologia, a gente vai ver que o homem não foi criado, né? Ele não foi criado para viver uma vida sedentária. O homem, ele foi criado para caçar, né? Ele foi criado para se movimentar o tempo inteiro. E o que sustenta, né? O que sustenta o nosso esqueleto? É justamente a questão aí da musculatura, entrando um pouco da área da massa aí, mas eu só estou querendo destacar nem essa parte fisiológica, eu estou querendo destacar que nós não fomos criados para isso. A gente foi criado para realmente estar em movimento. Então, nós precisamos entender isso, que hoje nós temos tudo para viver uma vida sedentária, né? Eu sou psicólogo, trabalho sentado, imagina. Então, o dia inteiro. Eu comecei a trabalhar hoje 8 horas da manhã, parei agora há pouco. E estou aqui, estou sentado. Então, se o Flávio não busca realizar uma atividade física, imagina como que vai ser a vida do Flávio aí. E aí, é importante a gente destacar justamente essa parte, né? Uma vez que eu tenho uma vida sedentária, ela muito bem colocou, aí começa a vir os prejuízos. A gente tem que reverter essa situação. E o que eu vou destacar da fala da Márcia? Se tornar um hábito. Gente, não pense que o hábito vai se tornar com um mês. No mínimo, 3 meses. Não pense que vai se tornar com uma semana, você já vai passar a ter o hábito da atividade física. Olha o que o Flávio está falando. 3 meses. Até aquilo se tornar algo automático. E eu estou falando assim, 3 meses no mínimo. Até o seu cérebro, até você entender que agora já faz parte da sua vida, já faz parte do seu dia a dia, do seu ritmo de treino, tudo. A grande importância de você fazer o que você gosta. Por quê? Para você chegar, no mínimo, a 3 meses realizando o exercício físico, olha aí, você precisa fazer aquilo que você gosta. Tem 2 experiências bem bacanas que eu já vivi aqui no consultório, porque eu estimulo o tempo inteiro. A pessoa entra aqui, eu já começo claro que eu vou escutar tudo, vou fazer a minha parte como psicólogo, mas eu sou um incentivador nato da atividade física. E aí, 2 pessoas assim me surpreenderam grandiosamente, porque a primeira coisa que a gente pensa é justamente o quê? Uma corrida, academia, dança, isso e aquilo, e de repente, uma paciente minha adolescente, ela simplesmente não tinha aquele biotipo que gostava de luta e tudo mais, e ela veio toda satisfeita. Decidi atender a sua orientação. E eu falei, e aí, o que você está fazendo? Aí ela, olha, eu estou fazendo karatê. E eu falei, que bom. E ela, assim, amando o karatê, é uma pessoa que hoje vibra praticando karatê. E a outra foi patins. Chegou aqui, ela falou, se você adivinhar, aí eu falei, então vamos lá. Fui falando todos os esportes, todas as práticas, e ela falou, olha, me encontrei no patins. Há muito tempo atrás eu praticava, e agora voltei e diariamente estou praticando, está me fazendo um bem tremendo e não quero outra vida. O patins agora faz parte aí do meu dia a dia. Então são essas 2 histórias aí para acrescentar na nossa live aí.
E eu falo até pegando a minha própria experiência, né? Quem me conhece sabe, uma pessoa totalmente sedentária. Já quando era mais nova, né, tudo era mais fácil. Quando já pegando uma certa, né, responsabilidade, trabalho, acúmulo de trabalho, aquela correria toda, agora no home office, então, dando aula, né, acostumado a dar aula em pé, tem que dar aula sentada para o computador. E também as incertezas dessa pandemia, a gente fica com a cabeça, né, meio que entrando em parafusos, né, que a gente, eu lembro que no início da pandemia, aquela coisa, né, parecia aqueles filmes mesmo apocalípticos, né, o mundo está se acabando, e aí a gente fica numa tensão, numa ansiedade, num nervoso, no estresse, enfim, né, e a gente, nessa condição do trabalho que provoca mais ainda o sedentarismo, né, enfim, eu falei, tem que começar a fazer alguma coisa que eu gosto, né. E eu lembro que estava fazendo, comecei esse ano, falei, não, esse ano vai ser diferente, esse ano tem que entrar um ano 2020 fitness. Entrei para academia, logo depois veio a pandemia. Eu falei, a gente estava até tentando ser fitness, mas, né, eu falei, vamos para fazer alguma coisa. Eu estava tentando ser fitness, né, e eu falei, meu Deus do céu. Mas, assim, é uma forma da gente, né, aquilo que o Flávio estava apontando, a gente tem que pegar alguma coisa que nos dê uma certa motivação, né, porque o hábito é muito difícil, né? Construir novos hábitos é muito difícil. Até hábito de leitura, hábito de exercício, hábito de meditar. Perfeito. Então, a Márcia está falando da meditação, acho que para mim é uma das coisas que bastante importante. A gente precisa. Isso é uma forma da gente prevenir qualquer tipo, né, de doença do corpo e da mente, né, da questão psíquica. Então, a gente precisa. Hoje eu falo que hoje eu estou aí jogando frescobol, né? Vou para uma quadra que tenha, né? Vazia, claro, sem aglomeração, e aquilo que eu tenho, e eu falo, faz um bem danado, né? Acho que isso a gente precisa enfatizar, porque as pessoas estão tendenciando a suprir alguma necessidade do corpo e da mente com medicação, né? Assim como eu quero emagrecer, vou tomar remédio para emagrecer, né? E que, na verdade, essas drogas, em nenhum momento, né, faz aquilo que a gente, né, de fato precisa. Né? Vanessa, você pegar um comprimido, um pouco de água e colocar, o esforço é mínimo, né? Então, agora você calçar um tênis, você sair para poder correr é bem mais complicado, né? Requer um esforço além, bem mais. Eu lembro do Drauzio falando, né? Gente, o grande problema está em você sair, né? Botar a roupa, um tênis e sair. Mas depois que sai, né? O próprio organismo vai... Né, Márcia? E outra coisa, Vanessa, a gente falando em roupa também, né? Que o Flávio puxou aí, botar tênis, aí, mesmo que a gente faça uma atividade dentro de casa, né? É legal você se arrumar como se você estivesse indo para a sua casa, ou para uma corrida, ou para academia. Não fique de chinelo, entendeu? Tipo, agora eu me arrumei, né? Estou aqui de tênis, estou aqui com a minha leg. Você se arruma, porque vai te dar um ânimo também, né? Vai te levantar, vai te dar um opa, eu vou agora vou fazer uma atividade. Então, isso é legal também, entendeu? Se arruma. Como também pessoas falando que está trabalhando dentro de casa, né? Aí eu me arrumo como se eu estivesse saindo para trabalhar. E é isso aí, para você não se sentir ali, tô de pijama todo dentro de casa, vai dando aquele desânimo, né? Não, é para você se levantar, a vida está aí, né? E procurar também, acho que a parte né, da nossa mente aí, procurar estar trabalhando com pensamentos bons, não estar assistindo também tantas notas, tantas desagradáveis, né? Procurar estar vendo coisas boas, lendo bons livros, fazendo sua atividade física, trazendo coisas boas para a nossa mente, para a nossa alma, um conjunto, né? Nossa alma, nossa mente, nosso espírito, tudo. Se uma coisa estiver ruim, a outra vai capengando também. Então, trabalhando uma coisa, a gente já vai fortalecendo tudo, né? Então, é isso aí. Lance dos medicamentos também, gente. É muito fácil, falou, né? Pegar um comprimido, toma um comprimido. O sedentarismo, ele leva, né? A gente está falando de ansiedade, essas coisas assim, mas o sedentarismo leva também
não só a obesidade, a ansiedade, ele leva a pressão alta, descontrole de pressão, ele leva a diabetes, ele leva a várias coisas desagradáveis aí que não são nada favoráveis para a nossa saúde. Então, a importância da atividade física uma atividade física é muito bacana, né, gente? Se a gente analisar assim, que quando você se exercita, está prevenindo a não se tornar um diabético, não se tornar um hipertenso, ou quem já tem a doença, o problema, é tão legal quando chegam para mim e falam, poxa, o médico reduziu meu medicamento, tirou, eu tomava 3 ao dia, agora eu só tomo 1 ou 2. Isso é bacana, porque a atividade física é bom para a nossa saúde de uma forma geral, né? E aí? Perfeito. Sim, né? E uma coisa que acho que a gente, né, muitas das vezes, o povo acha que fazer alguma atividade física, né, para ficar com tanquinho, ficar marombado, né, associa a atividade física à questão mesmo, né, daquele corpo atlético, e que não necessariamente, né? Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, né? E que isso é algo que a gente, muitas das vezes, né, se a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, para aquela, né, para aquele país especificamente, onde a obesidade é algo bastante, né, presente, pela forma da alimentação, né, aí você tem atrelados aí outras questões, como também a questão do próprio suicídio, né, então a gente precisa repensar a nossa, né, é aquilo que eu estava falando, é muito fácil tomar um remédio e achar que isso vai, né, resolver o problema, né, de tudo. Eu estou com um problema de insônia, né, vou tomar um remédio para dormir, e que a gente sabe que fazendo um exercício, né, isso já gera, né, um bem-estar. Flávio. Vanessa, quando a gente mergulha na indústria farmacêutica, a gente vai perceber que hoje é uma das indústrias aí que mais vende no mundo. E se você paga um remédio, isso é muito interessante, né? Você paga esse remédio, eu estou falando no âmbito geral, o curar, ele é muito mais custoso do que você prevenir. Então, quando você lança, se a gente entrar na economia de um país, que o custo que se tem dentro de para manter um hospital, para essa questão toda de curar mesmo, né? E aí você vai dar uma ênfase ao saber do médico, aí você vai desencadeando. É o saber que é só o do médico, porque é ele que cura, teoricamente, é ele que cura. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, porque congelou aqui para mim. Então, assim, a gente vai mergulhar, vai perceber que a indústria farmacêutica, ela lucra de uma forma absurda, de que o único saber que é valorizado é o do médico. E qual é a questão que o Flávio está querendo levantar nessa noite? A gente precisa trabalhar com prevenção. O custo vai ser menor, você passa a ter outros profissionais, como hoje aqui, o psicólogo, a educadora física, a assistente social, falando sobre prevenção, sobre a questão da prevenção sobre o suicídio. Olha que fantástico. Então, não existe um custo aqui para quem está ouvindo, e de repente você passa a ter uma melhor qualidade de vida que vai te evitar aí num futuro aí próximo aí, de você desenvolver uma diabetes, como já foi falado, uma hipertensão, um problema cardíaco, e simplesmente por você ouvir outros profissionais, outros saberes, você não teve custo nenhum. Então, isso é importante. Nós precisamos promover, sim. Nós precisamos valorizar, sim, o saber do nutricionista, o saber da enfermeira, da enfermagem, o saber de cada profissional aí, com certeza pode estar contribuindo de uma forma absurda para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e uma boa saúde. A gente precisa se preocupar com a prevenção sempre. Sim, a prevenção, né, pensar, é como o Flávio falou, né, a prevenção é algo muito, que deveria ser muito mais preconizado, né, vamos assim dizer, que a gente precisa de fato, né, a gente quer às vezes fórmulas muito mágicas, né, para a gente dar conta de algumas questões, né, e aí às vezes tem uma coisa tão, de certa forma, simples, né, o fato de você, como a Márcia falou, né, e até em casa mesmo fazer algum tipo de movimento, né, por mais que não
não queira suar, eu acho que meditar, eu acho que seria, né, para quem né, tem uma tendência mais ao sedentarismo, acho que a meditação, né, acho que seria também. Yoga, né? Yoga, faz um Tai Chi Isso Chuan, aí. né, não quer correr, não está às vezes com o corpo, né, então também não vai sair correndo, né? Vanessa, mas é importante, né? Uma coisa vai puxando a outra. Quando eu falo dessa questão da cura, aí até isso também, muitos também preferem dessa maneira. Mas por quê? Quando eu chego para o médico, quando eu chego para a questão do remédio, eu não tenho responsabilidade no sentido de fazer alguma coisa. É o médico que tem que fazer por mim. É o remédio que tem que fazer o efeito. Agora, trabalhar com prevenção, não. Trabalhar com prevenção, eu, Flávio, preciso fazer o movimento. Eu vou escutar os profissionais, mas eu tenho que colocar em prática. Então, a questão aí é muito da responsabilidade, né? Da autorresponsabilização. Então, nós precisamos ter essa consciência cada vez mais. A vida é minha, e aí eu cuido, mas não é só para quando a gente está ali nas redes sociais, não é só quando está entre amigos ali que alguém quer se meter na vida, não. De uma forma literal mesmo. A vida é minha e eu cuido. E, assim, vou destacar esse ponto, né, do hábito, esse ponto de que muitas vezes as pessoas colocam a dificuldade, e eu vou falar, olha, vocês só vão conseguir. Deu uma travada. Flávio? Eu ia te ouvir, Flávio. Acho que deu uma travada na internet dele. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Voltou? Agora. Então, muitas vezes, muitos vão estar falando assim, mas eu não tenho tempo. É questão de prioridade. O tempo é questão de prioridade, seja para o que for. Se você coloca como prioridade cuidar da tua saúde, então você vai arrumar um tempo. Eu coloco muito assim o meu exemplo. Às vezes eu vou correr 11 horas da noite. Às vezes eu levanto 5 horas da manhã para correr, porque eu coloquei como prioridade a atividade física. Eu entendi os benefícios que me traz. Eu falo até que é o meu relaxante natural e para combater o estresse, a minha ansiedade, tudo. Então eu coloquei como prioridade. Muitos de repente têm, mas você não tem a minha rotina. É como a Márcia colocou, dentro de casa mesmo, tirar meia hora, seja que faz a sua meditação, busque referência de profissionais na internet que possam estar passando aí atividade para vocês, mas coloquem como prioridade. Se vocês colocarem como prioridade, com certeza vocês terão tempo. E até digo, mas eu cuido disso, cuido de filho, cuido da casa, eu tenho que trabalhar, fazer e acontecer. Se você adoecer, nada disso vocês vão fazer. Então, coloquem como prioridade na vida de vocês. Muito importante aí, tá bom? Essa reflexão. Sim. Márcia, quer contribuir? É verdade. Do hábito. Só para complementar ali a prioridade. Isso é importante, né? Porque o que você falou, quando a pessoa adoece, ela vai ter que estar de alguma forma, né, obrigada aí a fazer algumas coisas porque é doente, ou, né? Então, focar ali, se a gente estabelecer o nosso tempo, gente, não precisa de muito tempo, tá? Que você tenha 15 minutinhos para você fazer uma atividade. Eu estou falando de dentro de casa, devido ao momento que a gente está vivendo, né, da pandemia. Faço um exercício ali, 15 minutinhos. Não, mas isso é diário, é o meu compromisso diário agora. Eu separo 15 minutos e vou fazer uma atividade física. Eu não sei me exercitar sozinho, né? Eu vou pedir ajuda a algum profissional que eu conheça, ou eu vou na internet investigar lá os profissionais mesmo, né? Que levam as coisas ali a sério. Tá acompanhando aquela aula ali. Tem aulas aí de 10 minutos, 15 minutos por dia, e isso vai te trazer um bem-estar, porque a atividade física, ela é um tratamento psicológico, não é, Flávio? Ela trata, porque ela libera coisas boas para a gente, né? Então, ela trata a gente de uma forma geral. E outra coisa, eu quero ir para a rua, né? Voltado para a corrida, né? Depois siga ele lá na página dele, lá, né, Fábio? Corrida da mente. Corrida da mente.
Então, eu gosto de caminhar, eu gosto de correr, e estava com medo de sair. Gente, tudo tem que ser feito com a máxima segurança, claro, porque o vírus existe, está aí, né? Mas a gente tem que se precaver. Eu vou sair, eu vou usar minha máscara, eu vou estar mantendo aquela distância. Quando eu vou para a rua, correr, caminhar, eu vou ter que dar um espaço maior do outro. Se eu estiver acompanhada com alguém, vai ser um espaço maior, né? De preferência que vá só, porque por causa do suor, né? Da questão de que a gente vai correndo, vai liberando suor. Então, para evitar mesmo contaminação. Por isso que eu falo muito do se exercitar hoje em casa. Mas tem as pessoas que gostam da caminhada, gostam, isso é proibido? Não. Desde que a gente faça com segurança, com distanciamento, com uso de máscaras, com o nosso álcool em gel, nossa pochetezinha, né? Higienizando nossas mãos. Então, tomando todos os nossos cuidados, a gente pode se exercitar, tá bom? E isso vale muito a pena. Trabalha, assim, a gente de uma forma... eu falei, né, Vanessa, você gostou quando eu falei da meditação, porque é bacana também a gente trabalhar a meditação e tem... mas como que eu vou meditar, né? Tipo assim, tem coisas também, assim, interessantes. Eu conheço. Exatamente, tem os aplicativos que a gente coloca, aí vem as musiquinhas calminhas, ou vem até uma fala ali bem importante, você vai trabalhando a sua mente ali, relaxando, trabalha a sua respiração. Mais uma vez eu falo, como é importante o nosso trabalho, essa respiração, para poder desestressar, jogar para fora tudo que não é bom, né? E a gente renova, né? E não deixem de fazer, eu como profissional de educação física, né? Eu vou puxar também aqui para o meu lado, Flávia aí da parte do esporte, ele fala, deixa eu voltar lá atrás onde tu falou do patins, né? A gente faz, como eu já disse lá atrás, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Eu gosto de andar de patins. Gente, eu tenho patins, tá? Eu lembrei do patins, falou que o meu patins está meio aposentado, né? Então, tá lá paradinho. Aí, inclusive, minha amiga, semana passada, uma psicóloga, Flávia, sua colega, a gente andava muito de patins juntas, né? Ela veio me chamar, assim, vamos voltar a andar de patins. Quer dizer, é uma prática e te dá prazer. Então, tudo que te dá prazer e que te movimenta, é importante a gente se movimentar, a gente não foi feito para ficar parado, né? Seja luta, seja patins, seja bicicleta, seja... Mas não pare, gente. É bastante importante, né? Eu quero muito enfatizar isso, né? Da importância do esporte, assim. E eu acho que hoje, para a gente pensar, né? Que até o Flávio estava sinalizando a questão do hábito, né? A gente se acostuma, a gente se habitua com tantas coisas negativas, né? A gente tende a se habituar né, a comer mal, né? Isso torna-se muito mais rápido, né? Comendo hambúrguer, besteira, não sei o quê, né? Ou ficar, como a Márcia pontuou, a questão das séries, né? Ficar ali só vendo série, televisão, só vendo coisas. O que mais tem hoje são séries, né? Netflix, enfim. E às vezes eu fico olhando os comerciais. A Globoplay é uma, né? Comercial de séries. E é só série, assim, né? De assassinato, não sei o quê. E eu fico assim, meu Deus, a gente já está vivendo num caos. Aí eu tô falando uma questão minha, né? Não sei. Mas que acho que isso traz um impacto, né, na nossa mente, assim, né? Por exemplo, quando eu vejo muito filme de ação de noite, aquela bang bang, de noite até sonho com isso, até um sonho meio perturbado, que estou morrendo também, Então, às vezes, a gente fica perdendo tempo, o Flávio, né, também trouxe essa questão, não tem o tempo, a gente vai criando subterfúgios, né, justificativas. Né? A gente perde, às vezes, muito mais tempo numa rede social, né? Às vezes fica ali... Perfeito. Se botar no tempo, né? Por exemplo, no meu celular, quando eu vejo lá a questão da bateria, um exemplo, né? Vou ver como é que tá. Aí eu olho lá, ele me diz quanto tempo eu fiquei em cada aplicativo. Aí eu olho o Facebook, né? Eu quase não tenho Instagram, muito pouco, mas assim, o WhatsApp é uma coisa que, né? É uma coisa que no meu não para. E aí eu olho tantas horas do dia no WhatsApp, Facebook, quantas horas, né, que a gente se perde
e a gente fala assim, o que a gente trouxe, né? O que a gente fez, o nosso dia, já é tão curto, mas curto Vanessa, até ponto, né? Fala, quando Flávio. você se apropria, né, dessa palavra aí, justificativa, que na área do direito é tornar justo, quando você quer tornar justo um ato seu de não realizar a atividade física, você nada mais, nada menos está fazendo é se autossabotar, é uma autossabotagem, quando você começa a dar a famosa desculpa, e aí você começa a trazer tudo, porque esse cara aí não conhece, esse psicólogo ele está falando porque não conhece a minha vida. Sim, eu não conheço a sua vida, mas se você não fizer algo para mudar essa situação, então, assim, vai continuar na mesmice, até a situação piorar, porque aí, quando a gente se depara com aquele choque de realidade, a gente tem que fazer a mudança. Eu estou amando, porque tudo que a gente está falando aqui tem tudo a ver, porque se a gente enfatizar, né, no suicídio, olha, gente, não tem. Aí as pessoas, a gente vai falar sobre suicídio, vai falar sobre depressão, então esse bate-papo hoje aqui está sendo totalmente. A gente está tirando o foco, porque o esporte, a mente, né, a conexão mente-corpo, a contribuição do esporte, tudo que a gente está falando aqui vai contribuir justamente para a gente prevenir o suicídio. Se a gente passa a ter um novo hábito de vida, se a gente passa a ter uma melhor qualidade de vida através do esporte, pesquisas, se vocês jogarem na internet, depois que terminar, vocês podem colocar contribuição do esporte. Existem diversas pesquisas que mostram que jovens, que pessoas que praticam atividade esportiva, elas desenvolvem uma resistência maior à depressão, elas têm uma tendência bem menor à questão do suicídio. Então, o exercício físico, o esporte, ele é maravilhoso para poder estar combatendo aí, né? Isso aí é algo que a gente tem que entender, que todo esse bate-papo aqui tem tudo a ver. Vanessa, você falou da questão do impacto das séries, e aí também quero falar com a Márcia, que, assim, o que a gente defende muito é a psicoterapia. Psicoterapia é realizada pelo psicólogo. Então, assim, Flávio Soares, psicoterapia. Atividade física é uma grande aliada, a gente pode dizer assim, é uma terapia para mim? Sim, sem problema. A questão só é mesmo a psicoterapia, que é do psicólogo. E coloco para muitos. Só atividade física vai resolver todo o seu problema? Existem casos e casos. Então, a gente está falando de prevenção. O quanto o esporte ele ajuda a prevenir você não entrar num estado aí de depressão, você não entrar num estado de ideações suicidas. Uma vez que eu já estou nesse estágio, procure a ajuda de um profissional, procure a ajuda de um psicólogo. E uma questão muito importante, a cada 10 suicídios vão falar que 8 são de homens. Por quê? Essa coisa de bancar, o machão, o homem não chora, essa questão machista da sociedade. E aí vai sobrecarregando, e aí chega uma hora que já está no seu limite, não pediu ajuda, não recorreu. Muitos homens sentam aqui no consultório, começam a chorar porque falam assim, eu já não aguento mais ter que bancar o fortão, ter que bancar o brabo, o Superman, e aí eles desabam aqui no consultório. Isso aqueles que chegam. Então, hoje, de cada 10 pessoas que procuram a ajuda da psicoterapia, vou colocar para vocês de que cerca de 70% são mulheres e 30% são homens. A gente precisa desconstruir isso aí. Homens que estão ouvindo aí, vamos desconstruir isso aí. Vamos recorrer, vamos pedir ajuda sim. Então, um profissional de psicologia, uma vez que eu já estou nesse estado, busque. Alerta vermelho, quando procurar o profissional de psicologia? Quando você perceber que a sua vida já não está como antes, que você está tendo dificuldade de trabalhar, de viver com a sua família sem se estressar, sem brigar, mas num nível mais acentuado. Porque briguinha, né, se for falar assim, todo mundo vai falar, não, aí não tem como, Flávio. Então, de uma maneira mais acentuada, todo dia brigas, não consigo mais trabalhar, não tenho mais cabeça, não estou conseguindo nem mais namorar, não estou conseguindo nem mais realizar o sexo aí, já minha cabeça já está de uma maneira que, opa, alerta vermelho aí, vamos procurar ajuda de um profissional, tá bom? Sim, falando da questão da prevenção, né, que é o nosso foco aqui, né, levando também para a questão da própria atividade física, essa questão do corpo e da mente,
né, uma coisa que a médica, né, a psiquiatra falou para a gente na semana passada era justamente, né, essa questão um profissional da psicologia, da terapia, do modo geral, né, que essa questão de você falar, aquilo que eu falei, a gente tende a medicalizar, né, tudo, né? Quer emagrecer, toma remédio, né, sei lá, pegar força, toma um remédio, tudo a gente tende e até se automedicar, né? E uma coisa que ela apontou muito, que, né, fez a gente pensar, essa questão de você falar, dialogar, o que a gente pode, né, até não chegar nesses estágios mais avançados, né? E o esporte seria um deles. Eu estou aqui até lembrando de uma amiga minha, que assim foi uma pessoa, ela é uma pessoa muito elétrica, muito agitada, por natureza, e ela sempre fez muito exercício físico, né? Sempre teve essa rotina do exercício físico. Eu estou aqui lembrando. E aí, ela, quando teve um tempo que ela parou de fazer, né, a sua atividade, né, rotineira, não era nem marombada, não, mas tinha aquele hábito, aí acabou de ela não conseguir, ela ficou um tempo afastada, ela desencadeou o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. E ela fala, Vanessa, de repente, eu sempre fui uma pessoa agitada, então assim, esse meu jeito agitado sempre existiu, eu sempre fui assim. Mas eu acho que o esporte, né, a atividade física, acho que neutralizava, né? O equilíbrio, traz Exatamente. o equilíbrio. Então, assim, ele traz o equilíbrio. Ela viveu há anos assim, né? E depois que ela parou, agora há pouco tempo, ela desencadeou a TAG e ela falou, de repente, e ela voltou à atividade física, né? E ela conseguiu, né? E ela conseguiu associar, ela falou, não posso deixar. E né, a própria psicóloga dela falou, você tem que voltar a uma atividade física, alguma coisa, meditação. Foi até ela me deu a indicação de um aplicativo de meditação. E aí começou, e ela, de certa forma, está equilibrada nessa questão aí da ansiedade. Então, assim, e ela foi a prova viva, né, de como isso é importante para esse equilíbrio, né? Tá estressada, acho que anda, gente, anda. Eu acho assim, né, quando todo mundo anda, vai andando quase, não sem rumo, né, mas vai dar uma volta na praça, dá voltas ali, mas isso, até alguém aqui pontuou no comentário, né, que isso faz, né, você às vezes até descarregar energias mesmo, né, que vão se acumulando, né, então assim, essa questão é bastante importante, né, acho que eu posso estar equivocada, aí, né, o Flávio e a Marta podem, né, até me corrigir, mas a prevenção é tudo, né? Eu acho que não dá para a gente esperar o caldo entornar para a gente, então, né? Poxa, poderia... Fala, Márcia. Vanessa, a respeito, né, você está falando da prevenção, o Flávio falou da psicologia. Muitas pessoas fogem um pouco, Flávio, da psicologia, de procurar um psicólogo, aí deixa o negócio já ficar muito feio mesmo para poder estar indo procurar ajuda, né? Desse jeito, Márcia. Gente, porque a psicologia, quer dizer, tipo assim, existe o dentista, né, quando se sente dor de dente, existe o ortopedista para algum problema, né, nos ossos aí, ou alguma fratura, existe o psicólogo, a gente tem também alguma coisa no emocional aí meio que abalado, né, algum conflito. Existe o psiquiatra, então a psiquiatria, as pessoas acham que não vou procurar um psiquiatra porque sou louco, né? E não é assim. São os profissionais que estão ali poder nos apoiar, ajudar. A gente tem que quebrar isso daí, né? Não esperar o negócio ficar feio mesmo para estar procurando um psicólogo. Na realidade, acho que todos nós precisamos de um psicólogo, né? Porque para nos ajudar mesmo, são tantas coisas do nosso dia a dia, né, que a gente passa, seja no trabalho, seja na família, que aquilo, se a gente não absorver de forma geral, vai acumulando aquelas emoções ali, aquilo ali não é legal. Então, o exercício físico nos ajuda, sim, né, como eu disse, é um tratamento também psicológico. Já recebi várias pessoas
indicadas por psicólogos, né, e por médicos com problemas de ansiedade ou depressão para atividade física, e que dão relatos depois maravilhosos de quanto foi importante e ajudou, contribuiu, né? Mas o psicólogo está ali também juntinho, né? E a gente não precisa esperar o negócio ficar tão feio, tão ruim, para ir procurar esse profissional. Então, é bacana a gente estar conversando, estar colocando para fora o que está incomodando. Isso faz parte, né? E falou aí da sua amiga, né, que sofreu aí do TAG, parou de se exercitar. Então, mais uma vez aí a gente vê o quanto que a atividade física é importante, né? Como a outra menina também você falou aí que fez um comentário que parece que descarrega, né? Vem aquele peso e você joga para fora quando tá se exercitando. Vocês estão me ouvindo, Flávio? Chegou aí? Sim. Tá? Então, posso falar um relato aqui, ó, quer ver que eu achei interessante quando vocês falaram um assunto aí. Falar de uma aluna minha, né? Essa aluna, ela se aposentou, né? Só um relatozinho breve. Ela se aposentou, se viu assim no momento de ócio, né? Ociosidade e tal. Aí, daqui a pouco ela estava sedentária, sem ir para o trabalho, não tinha mais trabalho, estava sedentária. Com isso veio a hipertensão, né? Ela começou a se tratar, tomar medicamentos para pressão, e nisso também veio junto a ansiedade, né? E aquela ansiedade começou a ser uma coisa muito, muito pesada, veio mesmo a ficar num estado assim de depressão, e foi indicado para ela, né? O médico se tratou com o psicólogo para até mim, né? Veio para a parte da atividade física. E, gente, depois de algum tempo, ela se envolveu tanto ali na atividade física, aquilo ali ela passou a ser ela não ia mais para o trabalho, mas ela era fiel na atividade física ali todos os dias, comigo ali, sabe? Fazendo atividade física, me apoiando a beça também no movimento ali. Ela precisava de quê? Porque da atividade física é de uma forma geral. O que eu senti nela é que ela precisava olhar o lado social, sabe? Não podia estar só dentro de casa. Ela tinha que sair, ela tinha que estar ali, pessoas. Às vezes a pessoa vai para uma academia, não é nem tanto para poder estar se exercitando tanto, mas é para ela estar se sentindo bem, estar ali conversando com outras pessoas, exatamente, interagindo. E isso ajudou demais essa minha aluna, sabe? Ela agir com outras pessoas, praticar também atividade física, mas eu via que o lado social estava fazendo muita falta para ela, sabe? Então, é isso aí, é o bem-estar, né? A qualidade de forma geral, assim, trabalhando o emocional, o social. Fala, Vanessa. Eu lembro, assim, a questão dos idosos, né, especificamente falando da questão, né, quando a pessoa se aposenta, né, que a gente tem aí uns índices, né, o Fábio pode até, né, me corrigir, né, a questão da aposentadoria é uma questão muito, né, a gente almeja, né, pelo menos eu fico assim, meu Deus, quando vou me aposentar, né, com essa reforma nem tão cedo, meu Deus, mas nem me preocupo muito lá na frente, senão a gente também, né, desencadeia a ansiedade aí, também é ruim. Vamos viver o hoje, o aqui e agora. Hoje, né, então nem... viver o hoje. Né, mas as pessoas que lidam, né, muitas das vezes com a aposentadoria, e tem essa questão do ócio, né, você tem a questão, né, de repente você diminuir a sua produtividade no mundo do trabalho, né, e a gente sabe que tem aí os idosos sofrendo muito com isso, né, assim, a população idosa, né, essa questão da depressão na terceira idade, enfim, né, a questão do próprio suicídio, né, que também é uma coisa que, né, atinge também os idosos, né? E eu lembro que na academia tinha muito isso, assim, né? Olha, vem para cá para conversar, é uma forma de estar trocando, é uma forma, né? Aí pega um pezinho, outro ali, mais para, né? para não ficar parado e fica, e conversa. Eu lembro que às vezes quando eu ia, né? E aí, o povo batia papo,
e ficava, a gente tem que ir embora, tem que trabalhar, e ficava naquela... Isso é importante, né? Eu acho que essa troca, essa interação, né? Essa questão que a Márcia pontuou, né? Bastante pertinente. Então, a Natália faz uma pergunta, uma coisa, só para a gente, né, ir aqui partindo para as perguntas também nos comentários, né? E a Natália fala da questão, né, pergunta se a prática de exercício controla a ansiedade, né, de quem sofre, como a gente está relatando aqui, está dizendo, né, que auxilia, né? É uma pergunta. É uma pergunta, né? É uma afirmativa, né? Ela pergunta assim: a prática de exercício físico auxilia no controle de quem sofre ansiedade? Né? Eu relato da minha amiga. Sim, e aí, assim, o relato da sua amiga, o seguinte, a gente tem um tal do cortisol, né, que todo mundo fala assim, o hormônio lá do estresse, tudo, então ele é importante, a gente precisa entender que ele não é o vilão, ele não, em excesso, ele é o vilão, né, mas ele não é o vilão, e aí a atividade física, o esporte, ajuda a regular, e aí uma vez que está regulado, eu consigo combater o estresse ali, ele regula, a autorregulação ali do cortisol, que ele em excesso, ele me traz um estresse muito grande que está ligado ali à questão para desencadear a ansiedade. Também, por que combate também? Eu tenho dopamina, de que é considerado o hormônio aí do bem-estar, né? Do prazer e tudo mais. Então, serotonina, eu estou falando algumas endorfina. Todos esses hormônios produzidos através do esporte, da atividade física, ele vai atuar com a sensação de relaxamento, com a sensação do prazer, com a sensação da superação. Então, automaticamente, a minha ansiedade, ela vai sendo combatida assim. Não só a ansiedade, mas como a depressão, como a hiperatividade. Então, o toque. Flávio, então eu só vou fazer esporte. Volta a falar, não. Mas combater é um aliado? Sim. Quando vem a proposta, eu vou destacar aqui, quando vem a proposta de realizar a live, pô, legal, eu tenho formação em psicologia do esporte, pô, legal, vou fazer essa live sozinho. Mas aí vem a ideia de chamar um profissional de educação física. Por quê? Não existe o saber pleno. O que existe é justamente os saberes. E a gente precisa passear, a gente precisa trocar. Nós precisamos desconstruir, como ela muito bem colocou, o mito de que psicologia é para maluco, de que psicologia é para fraco, de que atividade física é para quem quer ficar marombado. Olha os mitos aí. E hoje a gente está justamente, né, promovendo qualidade de vida e desconstruindo esses mitos. Quando as pessoas pensam fazer atividade física, eu não quero ficar marombado, deixa eu comer com a minha barriga mesmo de como é que se fala? De bacia, sei lá como é que fala. De chope, isso e aquilo, mas a questão não é essa. Entendeu? Não é que todo mundo que vai fazer atividade física está preocupado em ficar saradão, fortão. Não, a ideia não é essa a proposta. Então, ajuda sim na ansiedade, ajuda em diversos transtornos, sim, ajuda muito, contribui muito. Quando a gente fala de contribuição, gente, a alimentação contribui. Se você se alimenta de forma errada, você pode ter ricos em gorduras, todo mundo pensa logo em colesterol, mas pode também prejudicar e contribuir para desenvolver cada vez mais, acentuar os transtornos. Então, quando você pensa não é a minha área, é da nutricionista, mas alimentos ricos em selênio já ajuda a combater ansiedade. Olha como a gente busca os saberes e só vai acrescentando, só vai trazendo coisas novas para a gente. É importante, sim, a gente buscar conhecimento, é importante, sim, a gente praticar atividade física, desconstruir tudo aquilo que colocam aí para a gente. A gente tem que buscar conhecimento para a gente não reproduzir falas e reproduzir pensamentos, porque senão a gente se perde aí, fica totalmente perdido, alienado e não consegue fazer uma mudança aí na nossa vida. Sim, porque senão a gente fica muito no senso comum, que a gente chama, né? Fica muito no senso comum. É isso aí. Né? Reproduzindo esses mitos, esses discursos, essas falácias, né? E a gente precisa justamente, por isso que a gente fala, né? Nosso espaço aqui no Diálogos é justamente a gente provocar essa reflexão, né? A gente poder contribuir, de certa forma, para quebrar esses paradigmas, né? E a gente buscar alternativas, né? Aquilo que a gente pensa, né? Não é deixar chegar no... Né? Mas o fundo do poço é para eu me impulsionar, para subir. Falei, mas muitas das vezes esse fundo do poço
pode não ter um fundo para tu, né, para tu dar um impulso. Então, vamos pensar justamente isso, né? Tem uma nossa querida Maria do Carmen, que ela é chamada de Carmen, e ela pergunta, né, como lidar com pressão alta e atividade física? É indicado consultar o médico primeiro, né? E com certeza, né, o médico, como o Fábio está vindo, né, está pontuando junto com a Márcia a todo momento que a gente precisa ter esse multissaberes, essa equipe multidisciplinar, né, cada um cumprindo o seu papel bonitinho ali, com a sua contribuição, com a sua, né, formação, né, pressão alta, essa questão jamais, né, precisa ter Márcia, fala isso para a gente. Como é que... Então, aí da hipertensão, trabalho com muitos hipertensos, né? Então, isso é bem... Né, o que o Flávio falou ali. A gente tem que estar sempre, os profissionais alinhados, né? Geralmente, as pessoas, elas são hipertensas, então tomam seus medicamentos. Então, elas já vêm indicadas pelo profissional médico para poder praticar atividade física, né? E é bacana, eu sempre faço isso, verifico sempre a PA, né, dos alunos, eles chegam, descansa lá um pouquinho, a gente verifica aquela pressão, aí tem um padrãozinho lá, né, até 14/9. Pode começar a fazer, acima disso não dá, tem que relaxar mais, a gente tem que estar ligado. A pessoa que perguntou aí, claro, hipertenso é para fazer, sim, a atividade física, tem que estar controlado, não pode estar com uma pressão descontrolada, né? A gente verifica essa pressão, se estiver ok, vai fazer o exercício. E interessante o que geralmente acontece, porque ao término, né, geralmente a gente verifica de novo, passa um pouquinho, de novo, e aquela pressão já está ali, ó, estabilizada, está bem nos conformes. E a prática disso daí, né, a prática da atividade física, ela vai te auxiliando a você controlar, como eu já havia dito aqui, alunos que tomavam, tipo, 3 medicamentos, manhã, tarde e noite, né? A pressão vai ficando controladinha e daqui a pouco, não sou eu que tiro, tá? Retirar algum medicamento é o profissional médico, né? Então, vai reduz esse medicamento, né? Não precisa estar tomando, então, 3 vezes, vai tomar 2 ou vai tomar 1. Isso é bem bacana quando a gente vê isso daí, sabe, acontecer. Sim. Pegando a questão do idoso, fala. Só para... Pode falar. Não, pode fazer a pergunta. Pode fazer. É uma pergunta da Caroline Salvaterra, muito prazer, né, seja muito bem-vinda à nossa live. E ela fala, os idosos têm sofrido muito na pandemia, o isolamento social, infelizmente, acabou retirando esses momentos importantes de distração com a interação com outras pessoas. Atividade em grupo, né, atividade física em grupo. Tem alguma coisa que se possa fazer para minimizar esse impacto, né, voltado aí para os idosos, né, a galera que curte a hidromassagem, nas atividades, né, de grupo com esses idosos, e ela pergunta qual seria essa, né, alguma outra coisa que possa fazer aí para minimizar esse impacto do isolamento entre os idosos. Então, Flávia, eu vou falar um pouquinho aqui, Flávia, mas acho que você também pode contribuir aí, né? Os idosos que eu trabalho bastante, tipo, é realmente um momento que eles foram retirados, né, daquele hábito ali, é o que a gente estava falando aqui, né, da vida socialzinha deles ali, que às vezes muitos não têm isso, né? Mas eles podem estarem fazendo atividades dentro de casa. Assim como os meus idosos, alguns têm WhatsApp, então a gente faz sempre aquela troca ali. Eu faço videoaulas, né, e mando para eles. Nem todos têm isso, mas às vezes o filho tem, o neto tem, e aí aquele contato eu passo para essas pessoas, para eles não deixarem de se movimentar, né, fazer alguns exercícios dentro de casa, né? E uma coisa também que eu falo muito com eles, assim, às vezes em ligação, né? Bato papo, gente, é bom pra caramba, sabe? A gente liga e eles se sentem importantes, né? A gente bate papo e pergunta como é que tá e tal, e sugere eles estarem fazendo coisa em casa, ou faz aquele alongamento que vocês estão acostumados a fazer comigo,
né, incentivar eles a fazerem isso dentro de casa e também a estar fazendo alguma coisa para trabalhar a mente. Falo muito com eles também para trabalhar aquela... Gente, fugiu agora o nome, aquelas cartilhazinhas das palavrinhas lá que você fica... Como é que é o nome? Me ajuda aí, Palavra gente. cruzada? Vocês... Palavra cruzada. Isso, né? Então, a gente dá essas dicas, assim, mas você também pode contribuir com isso, Flávio. A questão Essa parte, principal... A questão principal, a Vanessa já tinha falado. Vanessa, 1h... Ah, não caiu não, vamos lá. Uhum. A questão aí principal, você destacou, Márcia, a Vanessa depois falou de aposentadoria, e aí agora vem a pergunta da Caroline. A quebra de rotina, né? Ou seja, eu tenho uma rotina e de repente quebra. Tanto na aposentadoria que você apresentou, e muitos acabam cometendo suicídio, o índice é grande. E aí vem essa questão da pandemia agora, o índice de suicídio, tentamos não ficar destacando isso, mas é importante, a gente tem que falar, aumenta também. É uma quebra de rotina. Então, todo aquele meu hábito, tudo aquilo que eu vinha fazendo, de repente é interrompido de uma maneira muito brusca, e aí agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso me reinventar, mas nem sempre se reinventar é fácil por tudo que está nos rodeando. Essa é a grande verdade. Hoje, essa troca ela é fundamental. Uma ligação da Márcia, uma ligação de qualquer outra pessoa. E aí, como você está fazendo atividade física? Vamos fazer, coloca aí, vamos fazer uma videoconferência, vamos reunir essa galera. Na minha parte aí, eu acredito que isso é o mais importante nesse momento. Porque sim, vamos fazer palavra cruzada? Ajuda muito. Vamos assistir um filme? Ajuda. Vamos adquirir novos hábitos de culinária, para quem não era muito fã de culinária, jardinagem, vamos dar um jeitinho ali na casa, alguma coisa que a gente sempre colocava que não tinha tempo e agora está tendo. Tudo isso é importante, mas essa troca é a maior contribuição que a gente pode oferecer hoje a uma pessoa que está aí na terceira idade, que está tendo que ficar dentro de casa, porque corre o risco, pertence ao grupo de risco. É essa troca, é a ligação, é a videoconferência, é mostrar que ele é importante. A nossa sociedade, ela tem, ela coloca, ela desqualifica a pessoa idosa, a terceira idade, de uma maneira assim, absurda. Por quê? Ela faz a pessoa acreditar que a pessoa agora é inútil, que a pessoa agora é um peso, de que a pessoa simplesmente não é produtiva. E eu tenho muito assim, cuidado com essa palavra, né, de produtividade, porque hoje em dia tudo tem que produzir. E até mesmo você parar, ter um tempo para você cuidar de você ir fazer uma atividade física, muitas vezes isso não é bem visto, não. É porque naquele momento ali é como se você não estivesse produzindo nada. Você não está produzindo nada. Então a gente precisa estar ligado nisso. A gente precisa entender que não somos máquinas, somos seres humanos. E aí a gente precisa, assim, já que colocam para a gente que a gente tem que produzir, nós precisamos ter o nosso tempo, parar, para a gente pensar na nossa vida, para a gente se cuidar, se conectar conosco mesmo. E por isso que a meditação é muito importante, para aí, então, entre aspas, a gente continuar produzindo, que é a palavra que eu não sou muito fã e não gosto muito. Mas é isso. Respondendo essa socialização através do telefone mesmo, ligando, a videoconferência, para os idosos, isso aí é perfeito. Então, se alguém tem aí os idosos aí que conhece, que mesmo que não seja da família, dá aquela ligada, e aí como é que tá? Vamos nessa, vamos fazer alguma coisa, porque isso aí é fundamental para contribuir e ajudá-los nesse momento tão delicado aí. Sim. Teve até um Adriano, que a pergunta estava lá em cima e me mandaram aqui pelo Zap, porque eu tenho uma equipe que me monitora aqui quando passa uma pergunta desapercebida. Show. E aí, o Adriano faz assim: eu trabalho em casa, os afazeres domésticos, trabalho na rua para quem presta serviço, pode ser considerado também sedentarismo? Né? O que se caracteriza, Márcia? Não sei se você poderia responder para a gente, né? O sedentarismo, né? Porque eu já ouvi dizer, por exemplo, que assim, por exemplo, eu, né, quando estava lá dando aula, né, num velho normal,
sobe escada, desço escada, vou para uma sala, vou para outra, e, né, naquela correria toda. E eu sempre falei, gente, eu faço exercício, que eu ando, que eu subo escada, que eu desço escada, vai na reitoria, desce, vai não sei aonde, volta, e aí a pegada de 2 às 10 da noite, né, que era o meu horário, e aí vai para lá, dá aula em pé de 6 às 22, das 18 às 22, enfim. E eu sempre falei, eu não sou sedentária, eu não me considero pessoa sedentária porque eu estou em movimento, né? Isso o que é considerado sedentarismo, assim, o conceito em si, né? Poderia. Então, o Adriano, peguei bem a sua parte, o Adriano ele trabalha em casa, né? Trabalha mais paradinho, é isso? Não, ele pergunta se trabalhar em casa, quem presta serviço, né? Isso é sedentarismo? Tá. Então, vamos lá. Você, né, está se movimentando. Ele está se movimentando. Então, quer dizer, é melhor do que você ficar parado dentro de casa, só vendo televisão, ainda com controle, né, mudando lá o carro. Aí você é completamente sedentário, né? Tipo, você está se movimentando, a escada está fazendo isso, está indo, né, para lá e para cá. Você realmente não posso te considerar uma pessoa completamente sedentária. Não vou falar que você está no auge de uma atividade, né? Porque você tem, vindo para a prática da atividade física, mesmo, como eu já disse lá atrás, mesmo você esqueça 10 minutos do seu dia, 15 minutos do seu dia, meia hora, que seja, esse é um tempo que eu vou tirar para poder estar praticando algum exercício, alguma atividade física. Né? Eu vou fazer uma caminhada de meia hora, ou eu vou fazer um alongamento de 15 minutos, ou eu vou fazer uma localizada, ou eu vou dançar. Eu vou estar praticando aquilo dali durante o tempo estabelecido ali, né? Porque tem pessoas que falam, eu vou ao mercado a pé, paro lá, faço minhas compras, venho para pé. Se movimentou, né? Fez ali, mas ela no parque ela está fazendo uma atividade física, ela não é sedentária, realmente, ela está se movimentando, está agindo, tá? Mas é importante você ter aquele momento para você, onde você vai estar praticando mesmo. Eu estou sentindo aquilo dali, eu estou sentindo que eu estou trabalhando para mim, eu estou me cuidando naquele momento ali. Entendi. Sabe? Fala, Flávio. Aí vem a diferença, né, da atividade física, que é qualquer atividade que eu faço, e do exercício físico, né? Se você quiser explanar, você fique à vontade aí, porque isso aí é muito importante. Ele realiza atividade física, claro. Ele realiza atividade física, né? Porque escovar os dentes, calçar, varrer uma casa, atividade física. O exercício me ajuda, é mais sistematizado, né? Existe todo um processo aí, não é isso, Salvaterra? Isso daí mesmo, é isso. Então tem essa diferença. Agora, quando se pensa na questão, né, da mente, a importância do esporte, a importância do exercício é justamente que te leva à autoconfiança, que te leva à autoestima, como a Márcia colocou. Eu estou indo fazer aquilo ali de uma maneira automática, né? A atividade física eu faço muito no automático, varrer e tudo, eu faço muito ali, eu estou fazendo aqui, pronto, e acabou. Quando eu vou realizar o esporte, quando eu vou realizar o meu exercício físico, é importante que eu tenha metas, mesmo que a minha meta seja qualidade de vida, mas eu tenho metas. Quando eu saio para correr, eu vou correr 5 quilômetros. Quando eu chego naqueles 5 quilômetros ali, para mim é a glória. Uau, me sinto o cara. E agora eu vou correr 10 quilômetros. E agora eu vou tentar baixar o meu tempo. Ninguém fique nessa neurose aí de tempo, não. Mas é mais ou menos isso que a gente começa. E aquele momento, como a Márcia, assim, brilhantemente destacou, é o meu momento, é o momento que eu estou para mim mesmo. Não que o trabalho não esteja para mim, claro, mas é aquele momento que eu penso assim, eu estou me cuidando, eu estou realizando algo
que com certeza vai me fazer com que eu sinta, né? Eu vou me sentir com a autoestima mais elevada, eu vou me sentir mais autoconfiante por todo o processo que acontece no meu cérebro nas produções dos hormônios, dos neurotransmissores dos hormônios. Eu acho que até porque, quando ela fala assim, eu vou para lá, desço, subo, mas você está com a mente, né? Focada no trabalho. Não sei o quê, que tem... Perfeito, então, perfeito. Assim, o seu corpo e a sua mente não estão em conexão. Eu posso estar errada? Né? Não, é verdade. Eu não estou subindo essa escada, sei lá, contemplando alguma coisa. Fazendo um exercício. Não. Então, eu trabalho na rua, né, atividade física, eu tenho que lavar roupa, limpar a casa, não sei o quê, mas assim, você não está parada, né, ali sentada igual sei lá, um Buda, olhando, comendo, vendo televisão, comendo, mas essa conexão, né? É isso. Atividade física, ela vai fazer ali um bem tremendo com o meu corpo, que eu não estou parado, estou ali me mexendo, mas na questão mental, realmente o esporte, o exercício físico é que vai fazer toda a diferença para produzir o tão falado dos hormônios do bem-estar, do prazer, através do esporte, do exercício aí. Essa questão do exercício, né? E aí você fala a diferença entre atividade e exercício. O exercício é aquilo que você, né, tem uma sequência, você pontuou, né, para fazer isso. Exatamente. E aí tem algumas... Eu sou uma pessoa que gosta muito de criar algumas... ter algumas formas Hipóteses. Incentivos, assim. Tá, incentivos. Né? Incentivos, alguma coisa que, né, dá um start, assim... Por exemplo, vou correr na esteira 10 minutos, amanhã vou correr 15. Aquela coisa da superação. Não, vou me superar. Agora, comecei andando, agora vou trotar, né? E aí, daqui a pouco eu vou fazer uma maratona de São Silvestre. E aí tem algumas... Existem algumas coisas, né? Por exemplo, né, ouvir uma música, não sei o quê, vai caminhar ouvindo, vai... Você tem hoje algumas tecnologias aí que nos auxiliam nesse processo. Por exemplo, você tem aquelas smart band, né? Aquelas pulseiras, né, que vão ter lá, agora tem variedade de tudo quanto é troço. E aí, né, levanta, né, então alguns, não sei o nome, algumas pulseiras, enfim, algumas formas até de te incentivar, né? Eu tenho uma pulseirinha que fala, quando eu fico muito tempo sentada, estou no computador, levante, já ficou um tempo sentada, né? Ela fala, olha, respira, e manda respirar. Tem uma palhaçada assim, mas que, para quem tem essa indisciplina, né? São algumas ferramentas. Algumas ferramentas que te auxiliam, né? E aí corri, e aí andei, aí andou tanto, deu tanto espaço, não sei o quê, quantas calorias. Eu acho que assim, claro, quem tem, né? Quem pode, quem tem coisa, não é tão caro, as pulseirinhas tem, claro, coisas mais elaboradas, mas que é uma forma de você até, né, criando algumas metas e você vai superando. Aí tem um reloginho que, né, te dá um prêmio quando você alcança tanto. Vanessa, a tecnologia, ela não é uma vilã. Olha aqui, nós estamos usando qual ferramenta nesse momento? Olha aí, a tecnologia está ao nosso serviço. O problema é a maneira como eu utilizo. Então não adianta falar, a internet é a vilã. O problema hoje é o smartphone, o problema é o computador, o problema é o videogame. Não, gente, o problema é a maneira como eu utilizo todas essas ferramentas. Esse é o grande problema. Vanessa, quero muito aqui destacar nessa questão aí do Setembro Amarelo, a história do jovem americano, de que eu tenho uma dificuldade enorme de falar palavras em inglês aí, e um dia ainda vou vencer essa barreira aí, e o nome dele eu não vou saber pronunciar, e ele era um jovem, quando a gente puxa na história, era um jovem muito participativo, era um jovem que estava ali, atuava ali, era bem querido. E tinha um Mustang amarelo, né? Mustang amarelo, perfeito, ficou famoso porque consertou tudo. Então, por que eu estou querendo chamar essa atenção, né? Focando aqui. Muitas vezes a gente tem essa visão da pessoa que está sorrindo, da pessoa que está ali conversando, a gente tem a visão de que é uma pessoa que não tem problema, que não sofre, que não é
que não é uma pessoa que possa estar sofrendo, vamos colocar assim. Então, é importante a gente destacar, para a gente ficar atento, sim, para a gente buscar cada vez mais aí, observar o nosso redor, né? Setembro Amarelo, eu já cheguei a pensar assim, pô, mas só em setembro, mas hoje eu entendo de que pelo menos um mês fazendo toda essa divulgação, não que eu defenda somente em setembro, mas hoje eu consigo ter mais abertura para entender que pelo menos é um mês que está aí se falando. Há uns 3 anos atrás, uns 5 anos atrás, falar em suicídio era muito complicado, não se falava muito, e sempre aconteceram, o índice de suicídio é algo muito forte. A gente não está aqui para destacar isso, mas a gente está para destacar o quê? Que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, aí por que o Flávio entrou nesse assunto todo? Ela vai colocar para a gente que cerca de 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados, ter sido prevenidos. Então, eu quero destacar mais uma vez a prevenção, não ficar focado aí na questão do suicídio. Olha a prevenção novamente aí, a gente falando sobre a prevenção. Importante demais entender que cerca de 90% poderia ter sido evitado. E aí, onde entra o esporte, é onde entra o tema. Vamos praticar esporte, sim. Vamos realizar exercício físico, sim. Vamos estar buscando para a gente estar evitando, e não pense que isso só acontece na casa do vizinho. Não pense que isso só acontece com o meu melhor amigo, que isso só acontece com as pessoas de fora. Todos nós estamos suscetíveis, sim. Todos nós somos humanos. Então, aqui, ó, a parede nunca vai ter depressão, nunca vai ter ideação suicida, mas nós podemos ter, sim. Então, a gente tem que acreditar e trabalhar com a prevenção cada vez mais. Não vamos entrar nessa de que, não, comigo não, porque tal. Já escutei diversos relatos. Exatamente. Sempre acho que vai acontecer Já escutei diversos relatos de que, assim, eu era uma pessoa que resolveu o problema de todos, e agora eu estou nessa situação, porque as pessoas não acreditam. É importante, então, a gente destacar. Vamos reforçar a prevenção aí, tá bom? Tá ótimo, Flávio. Te agradeço. Tem só uma última para a gente encerrar a nossa live de hoje, só para não deixar ninguém né, sem respostas. Acho que eu vou fazer para a Márcia. A Gislane está perguntando, né, em relação aí às crianças na quarentena, que estão ficando em casa, estudando, né? Estão tendo... Como é que você lida aí com o que pode ser feito para gastar essa energia? A criançada tem uma energia, né? Está no momento, né? É um momento... É verdade. Como é que faz para lidar com essa energia acumulada aí? Nem as crianças em casa, né? Então, os pais estão meio enlouquecidos. Até por questões, assim, de ter que estar estudando com os filhos, né? Eu tenho visto muito isso, assim, no meu trabalho, pessoas que saem, minha amiga sai de lá e agora eu vou ser professora. Tipo, terminou a função dela lá, né? E vai para casa, né? Para poder estar estudando com o filho. E geralmente quem fica, tipo, quem trabalha fora, tipo ela, a criança faz com a mãe dela, né? Fica com os avós, ou fica com outras pessoas. Mas as crianças realmente têm muita... E esse negócio de criança ficar parado não rola, né? Não dá para a criança parar. Então, gente, a gente tem mesmo que se virar. Procurar estar fazendo atividade com a criançada, dentro de... Sei que muitas das vezes quem fica com os filhos para os pais trabalharem são os pais, né? E a gente tem visto isso que acaba até ajudando a vovó lá a não ficar tão, né? Às vezes, vou sobrecarregar minha mãe, tá lá com meu filho o tempo todo, mas às vezes está até contribuindo também um pouquinho, porque ela está ali interagindo com a criança, né? E acaba voltando também a muitas coisas de criança ali. Então tem que procurar, gente, procurar botar essa criança que está jogando uma bola no quintal, não deixar a criança ficar só no videogame, no computador, no celular, no videogame, né? Tem que colocar sim essa criança para estar gastando a energia que eles têm muito, né? Então tem que
a gente tem que se virar para poder estar praticando atividade com ele, se envolvendo com ele. E um momento também que eu estou achando bem legal, acho que o Flávio também aí como psicólogo, né? Tipo, do invento da família nesse momento, né? Porque muitos pais estão trabalhando dentro de casa, né? Meu primo é um que falou que está trabalhando mais em casa do que se estivesse lá no trabalho. E tá ele e a esposa em casa, e a neném, né? A filhinha. E tem outros que ele ainda tem uma bebê de 1 aninho, tem outros que têm filhos maiores, né? E é o momento da família se unir, da família trabalhar assim, estudar assim. Nós também está procurando fazer atividades juntos, assistir um bom filme lá com a criança, né? Sim, mas também fazer brincadeiras, né? Brincadeira até para a memória, voltar aquelas coisas da infância que as crianças de hoje nem sabem, né? Pular amarelinha, reinventar, assim, da gente se reinventar, né? E a gente curtir mais a nossa família, porque isso estava ficando também meio perdido, né? Sim, sim. As Márcia, famílias sentiram muito, né? a relação familiar, a relação familiar não, qualquer tipo de relação, de relacionamento, ele não acontece por acaso. Não é porque eu nasci de mamãe, que mamãe me gerou, de que eu vou ter uma boa relação com mamãe. Não é porque papai matéria-prima saiu de papai, que eu vou ter uma boa relação com papai. Isso é construído, seja qual for a relação. Não é porque você casou que você simplesmente vai ter uma boa relação, não. É a minha mulher, é o meu marido, é o meu filho. Entenda uma coisa, isso é só título. Agora, relação familiar, relacionamento, ele é construído, seja até uma amizade. Então, é construído no dia a dia. E não adianta achar que eu sempre fiz. Então, são ambos fazendo a sua parte e construindo cada vez mais. E aí eu deixo aqui para todos. A maior riqueza de uma família é a harmonia e a paz. Mas para conquistar isso, tem que ter disposição, não é fácil. Sim. E uma coisa que a gente, né, apontou muito até na semana passada, essa questão do diálogo, né? Então, o diálogo ele é primordial, seja o diálogo nosso agora aqui, trocando, né? Mas o diálogo intrafamiliar aí, seja quais relações forem, né? E é muito importante a escuta, né? Essa coisa de você ouvir, né? O outro, trocar, conversar, uma coisa que, né? Está faltando muito, vem faltando muito nesse momento de pandemia, né? Onde coloca-se todo mundo, né? Por muito mais tempo em casa, né? Porque uma coisa é você trabalhar, vir só, né? Voltar só à noite, né? E aí às vezes pega o filho dormindo e vai embora para o trabalho, ainda está dormindo, volta, está dormindo. Enfim, eu acho que nesse momento foi o momento, né, que a pandemia trouxe aí, onde essas relações ficaram muito mais, né, presentes, efetivas ali, quase que 24 horas por dia, e aí onde as coisas começaram a se revelar aí. E como é que as coisas, né? Acho que assim. Ou se revelaram para o bem, ou se revelaram de uma outra forma, né? Exatamente, mas né? Que era isso aí, que vários a dados, né? Que, sim, vários dados já foram produzidos aí nesse tempo de pandemia, né? Até a própria questão da separação, que também entrou em evidência, a questão né, da violência contra a mulher entrou em evidência, tantas outras coisas negativas entraram em evidência. Tudo é a minha percepção, né? Tudo é a minha percepção. Se a minha percepção em relação a tudo que está acontecendo for que é uma oportunidade de eu entrar dentro do meu lar, de eu ter mais tempo com a minha família, de eu rever tudo aquilo que estava disfuncional, que não estava indo bem. Se eu tenho essa percepção, ótimo, vou fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais positiva. Agora, se eu tenho a percepção de que o meu lar eu tenho um relato de uma pessoa que só entrava em casa para dormir. E aí, agora, com a pandemia, a situação toda aconteceu, a pessoa estava desesperada. Por quê? Porque ele tem a família dele, mas só era o lugar que ele entrava para dormir. E aí ele entrou em desespero porque ele não podia estar na rua, não podia estar vivendo a vida dele do dia a dia. E aí a visão, ao invés de ser um refúgio, né, o lar ser o lugar de segurança, de ser um refúgio, na verdade passou a ser visto, percebido como prisão.
Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a minha percepção vai fazer toda a diferença. E isso é para a vida, gente. As coisas acontecem, às vezes, um desemprego. Meu mundo caiu, tô perdido. E aí tá, opa, calma aí, desemprego é uma oportunidade de eu buscar coisas novas para mim, de eu crescer. Eu estava acomodado, vamos lá, vamos fazer acontecer, eu tenho que me reinventar, eu tenho que me atualizar a maneira como eu percebo. Não é fácil? Não, mas é necessário. Obrigada, Flávio. Obrigada, Márcio. Chegamos ao nosso... ficarei aqui a noite toda com vocês, nossos ouvintes também que estão aí com a gente. A gente chegando mais um final de uma live, mais uma live aí para a gente estar trocando. Acho que é aquilo que a gente estava falando, a noite toda aí, esse tempinho que a gente está juntos, e justamente é o momento da gente trocar, compartilhar, dialogar, quebrar aí alguns paradigmas, pensar aí de forma mais crítica, tirar alguns mitos, Então, eu queria agradecer, em nome da Academia Saber Mais, a presença de vocês, Flávio e Márcio, de todos que acompanharam a gente nessa live. Semana que vem, a nossa live, vou deixar vocês, eu faço sempre um merchandising da nossa próxima live, e na semana que vem vai ser para pensar a questão aí do suicídio na população LGBTQIA+, pensar um pouco essa particularidade, e aí nossa temática da semana que vem. Mas, Flávio, Márcia, só tenho a agradecer, gratidão é a palavra aí, de ordem para vocês que estiveram aí com a gente, que reservaram um tempinho aí para vocês nos encherem aí de informações bastante pertinentes. Eu só tenho a agradecer, Vocês podem falar. Eu agradeço muito. Isso mesmo a vocês, pessoas que participaram aí, o Flávio aí, quando me convidou, muito obrigada. É sempre bom a gente poder contribuir de alguma forma, que a gente serve para o nosso crescimento também, Essa troca é muito bacana, com outras áreas, e é isso aí mesmo. Gratidão é a palavra. Fique com Deus. Obrigada. Olha, para mim, com certeza, é a gratidão pelo convite. É uma honra, poder estar participando aí com você, Vanessa, e quero deixar para todos vocês, tudo que foi falado realmente requer aí muito mais do que disposição, um querer, um empenho, uma dedicação que não é fácil, mas que é necessário e é possível. Acredite. Quero fazer aqui meu merchandising aqui, Corrida da Mente. Então, siga lá o nosso canal lá, se inscreva no canal, Instagram também, Facebook. E quero dizer para vocês, foi muito bom estar com vocês, é muito prazeroso poder estar trocando, então não pense que só vocês receberam, o Flávio daqui também recebe essa energia aí super positiva de todos aí, que se dedicaram, ficaram aí até o final conosco, aqueles que não puderam, mas também deixa aqui o meu alô, e vamos nessa força aí, vamos continuar firme e acreditando de que é possível, tá bom? Nunca desistam, vamos nessa. Vamos nessa, vamos embora, Que a gente precisa avançar, crescer, e é isso. A gente está aí, quando a gente está com vida, está com esperança, com força, para seguir aí os desafios, enfrentar os desafios da vida cotidiana, Mas, mais uma vez, gente, vamos que vamos. Fala, Flávio. Multiplicar, Multiplicar. Escutou aqui, opa! Pô, a educadora física falou, a Vanessa falou, o Flávio falou, vamos multiplicar. Vamos ser agente de transformação aí. Exatamente. Às vezes, multiplica fake news, Às vezes... Então, vamos compartilhar aquilo, profissionais da área, competentes, para a gente poder ter uma mudança de vida, de comportamento, que é bastante necessário, se faz muito necessário, Então, mais uma vez, muito obrigada. Quem esteve conosco no nosso diálogos aí com a Academia Saber Mais, e lembrando, na quarta-feira, dia 23, nós vamos ter uma live extra, que a nossa live sempre é às segundas, às 8 horas da noite. Sim. Mais uma live quarta-feira agora, dia 23, às 19 horas, para a gente falar sobre Alzheimer, Que a gente está na semana aí para discutir um pouco a questão do Alzheimer, dos cuidados. Vamos ter 2 convidadas bastante importantes aí para essa discussão.
Então, todos convidados, né? E aí, curta a nossa página no Face, no Instagram, né? E as lives ficam gravadas, que o Face, né? Deixa aí as lives gravadas, a gente coloca também no YouTube para quem perdeu, tiver, né? Bom. A gente compartilhar, temos Legal nosso aplicativo, isso. né? Bom. Tem um aplicativo que é de utilidade pública, né? Para além de cursos que a gente oferta, mas também tem lá espaços, né? Para a gente trazer informações, tem lá também o YouTube associado, então quem quiser baixar nosso aplicativo lá no Play Store, tem lá, só botar lá Academia Saber Mais, que tem lá todas as informações, quem quiser contribuir, enfim, a gente é um espaço de multissaberes, né? Esse é o nosso objetivo. E mais uma vez, gente, muito obrigada. Tenha uma boa semana aí. Uma semana tranquila, abençoada, enfim, que a gente possa aí, né? Recebo. Continuar seguindo aí a nossa luta diária. Parabéns, Vanessa. Parabéns para você. Valeu, gente. E parabéns para todos aí da academia. Bacana. Isso, verdade. Parabéns. Valeu, gente. Muito obrigada de coração mais uma vez. Um beijo, até a próxima, gente. Beijão e um abraço. Abraço, gente.